No vídeo de hoje eu vou te mostrar como vender qualquer coisa para qualquer pessoa, seja através de um negócio físico, seja pela internet, seja de qualquer forma for. Você vai aprender nesse vídeo o passo a passo para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixe seu like para receber os próximos conteúdos por aqui. Eu vou ser bem direto ao ponto nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco no feeling e direto ao ponto ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar aqui na tela do meu computador o raciocínio que eu vou usar. Mas antes de mais nada, é importante você entender que as pessoas compram por um motivo específico. As pessoas compram ou porque elas querem satisfazer um desejo, ou porque elas querem resolver um problema na vida delas. Elas só compram por essas duas coisas. Seja um desejo de, sei lá, pertencer a um grupo, seja um desejo de ter algum objeto, tipo uma garrafa dessa aqui, seja um desejo de preencher algo interno do ser dela. Ou seja, para resolver um problema. Seja para resolver um problema, sei lá, por exemplo, tem aqui um objeto que é uma raquete de matar mosquito. Sua casa aí tem muito mosquito, tem muito pernilongo, e você quer comprar essa raquete para resolver esse problema de ter muito pernilongo na sua casa. Então as pessoas compram sumariamente por conta desses dois fatores. Ou elas sentirem desejo por alguma coisa, ou elas quererem resolver algum problema aqui na vida delas. E vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou exemplificar isso aqui de uma forma bem mais didática para você. Vou colocar aqui, ó. As pessoas compram ou por um desejo, ou as pessoas compram porque elas têm alguma dor. Quer ver? Deixa eu colocar aqui que acho que vai ficar bem exemplificado. Ou desejo, ou elas compram por conta de uma dor, e nessa dor elas querem resolver um problema, beleza? Então tá aqui, ou elas compram por desejo, ou elas compram por alguma dor. Seja pela internet, seja um produto físico, ou qualquer venda que você vai fazer, você tem que se ancorar em um desses dois elementos. Ou você tem que bater muito forte no desejo das pessoas de terem alguma coisa, ou você tem que bater muito forte na dor delas, no problema que elas têm. Dependendo aí do seu público, do seu estudo de persona, ou de para quem você for vender, você precisa entender em qual desses dois elementos você precisa bater mais. Se você vai bater muito forte nas dores das pessoas, para elas resolverem um problema, ou se você vai bater muito forte nos desejos de uma pessoa. Porque é muito diferente eu vender, por exemplo, aqui uma garrafa, entre 30 que eu já tenho, porque eu vou escolher comprar mais uma garrafa. Eu não tenho necessariamente uma dor de não ter uma garrafa d'água, mas às vezes eu quero satisfazer um desejo meu. Às vezes eu quero pertencer a algum grupo comprando uma garrafa d'água. Ou às vezes eu só acho ela bonita mesmo e quero ter o desejo de satisfazer essa vontade. E aí depende muito do seu público. E é muito diferente você vender isso do que você vender, por exemplo, uma raquete de matar pernilongo. Porque ninguém compra isso aqui pelo desejo de ter uma raquete, ou desejo de ter algo bonito em casa. As pessoas querem resolver um problema, elas têm uma dor de ter muito pernilongo em casa, elas querem resolver esse problema. E não tem muito como você bater nesses dois elementos. Você tem que escolher um ou outro. E assim, não é uma regra isso daqui, tá? Mas se você escolher um ou outro para ancorar a sua mensagem de vendas, as coisas vão ser muito melhores, porque aí fica clara a sua mensagem. O seu público sabe exatamente o que ele está comprando e por que ele está comprando. Porque se você tenta colocar esses dois elementos aqui na mesma comunicação de vendas, as coisas ficam um pouco mais difíceis de serem entendidas mesmo, sabe? O seu público não entende exatamente o que ele está comprando ou por que ele está comprando aquilo, sabe? E aí você tem que bater nessas dores ou nesses desejos. Mas para você bater nessas dores e nesses desejos, você precisa entender muito bem qual que é a sua persona. Você tem que entender muito bem qual que é o seu público-alvo. Então, só recapitulando aqui, as pessoas elas compram ou porque elas querem resolver o desejo de alguma coisa na vida delas, ou porque elas têm uma dor muito grande na vida delas. Só que algo que vem antes disso, vem antes de você bater no desejo ou na dor das pessoas, é isso daqui, ó, persona. É para quem você vende. Então você precisa mapear, na maioria dos casos, isso daqui é uma regra, tá? Você precisa mapear para quem você vende, para sua persona, para o seu público-alvo. Persona, público-alvo, como você quiser chamar para simplificar. Você tem que entender muito bem qual que é a sua persona. Então você vende para mulheres ou para homens? Você vende para crianças ou para adolescentes? Você vende para donos de empresas que têm muito dinheiro ou você vende para o público C e D? Depende muito de quem você vende. E aí, baseando em quem você vende, você vai escolher algumas dores para você comunicar em cima disso, ou alguns desejos para você comunicar em cima disso. E aí, entrando nesse fato aqui, de você saber muito bem para quem você vende e de você ou escolher o desejo ou a dor para suas comunicações de venda, você precisa escolher os seus canais de venda. Os seus canais de venda, eles precisam ser muito bem escolhidos. Porque eu vou dar um exemplo para você.
Se eu for comprar, por exemplo, uma garrafa dessa aqui, que é uma garrafa personalizada, uma garrafa que tem um certo... É uma garrafa gourmet, não uma garrafa comum dessas que você vê por aí, geralmente as pessoas compram ou pela internet, ou porque elas veem um vídeo no TikTok, ou porque elas veem em algum lugar e acham interessante. Agora, se a pessoa vem e compra uma raquete dessa daqui, ela não vai comprar na internet e esperar 10 dias para chegar na casa dela, sabe? Ela vai na primeira loja que tem aqui da esquina de coisas de casa e vai comprar, porque ela quer resolver logo isso. E aí você precisa entender, poxa, eu falo com qual tipo de persona? Com quem que eu tô falando aqui? Eu tô falando com mulheres, com homens? E o que que eu tô resolvendo dessas pessoas? É um desejo ou uma dor? E aí você vai escolher os seus canais de venda. Poxa, e agora que eu já sei minha persona, já sei como que eu comunico o meu produto, como que eu vou vender? Por quais canais de venda que eu vou vender o meu produto? E aí você vai escolher muito bem quais são os seus canais de venda. Opa, peraí, deixa eu formatar de uma forma não tão feia aqui, isso daqui, só para ficar um pouco mais claro para você. E aqui você vai escolher quais são os seus canais de venda. Você vai vender pelo WhatsApp. Você vende muito bem pelo WhatsApp. O seu público ele tá no WhatsApp para poder comprar de você, porque tem coisa que as pessoas não compram pelo WhatsApp e tem coisas que elas já compram. Se as pessoas forem pedir um iFood, por exemplo, elas vão pedir ou pelo iFood ou pelo WhatsApp. Acho que não tem muito outro canal para você pedir. Eu mesmo fiz um pedido esses dias de delivery e eu fiz pelo WhatsApp. E eu tava no WhatsApp porque o delivery tava lá, ele tinha uma presença no Instagram e tudo mais. Então eu cheguei pelo Instagram nesse delivery e fui pro WhatsApp pedir. O canal de venda tá aí. Instagram, WhatsApp e iFood. Instagram, WhatsApp e iFood. Isso aí para restaurantes, né? Agora, se você vende, sei lá, uma raquete, eu não sei se você vai vender pelo WhatsApp ou se você vai vender pelo Instagram. Você não vai ter um Instagram de marca de raquete de pernilongo, sabe? Porque esse produto aqui é um produto commodity. Tipo, as pessoas compram uma vez na vida, elas compram para resolver um problema rápido. Elas não compram porque elas sentem o desejo de uma coisa específica e tal. Não é algo que tem como você gourmetizar muito. Então você precisa entender muito bem quais são os seus canais de venda. Então, é WhatsApp, é Instagram, é outdoor. Deixa eu colocar aqui outdoor. É outdoor. Poxa, tem coisa que dá para vender bem pelo outdoor. Eu não sei também, né? Aí eu sou especialista em internet, aumentar as vendas de empresas pela internet. E às vezes eu até faço algumas estratégias físicas também, mas o outdoor tem público também. Basta você entender qual que é o seu público e comunicar para o seu público através de outdoor. É WhatsApp, é Instagram, é outdoor, é tráfego pago. Quais são os seus canais de venda hoje? Por onde que você vende? Deixa eu colocar aqui, aplicativos, no caso de restaurantes que vendem pelo iFood, né? É aplicativos, são, não sei, softwares. Tipo, tem gente que tem lista de e-mails em CRM, tem lista de contatos em alguma plataforma específica. São através de softwares que você vende. Então você precisa entender quais são os seus canais de venda. É através de vendedores, quer ver? É através de vendedores físicos, através de vendedores, é através de panfletagem, é através de panfletagem que você vende. Como que você vende hoje? Panfletagem. É através de indicação. Então aqui estão todos os seus canais de vendas. Por onde que você vende hoje? Indicação. Por onde que você vende hoje? Você bate forte nas dores, nos desejos de quais pessoas e você vende hoje através de qual canal de vendas? Através de Instagram, WhatsApp, outdoor, através de que exatamente que você vende, sabe? Porque aí quando você raciocina sobre isso aqui, a venda acontece de uma forma muito mais clara para você, pelo menos, sabe? A sua venda ela acontece de uma forma um pouco mais intuitiva, digamos assim. E eu sei que o que eu estou falando aqui serve muito bem para quem vende pela internet ou para quem vende algo que tem a internet como o canal principal de distribuição. Mas se você vende um produto físico, dá para você encaixar mais ou menos o seu discurso de vendas. Se não de um produto específico, talvez da sua loja como um todo. Eu vou exemplificar aqui isso que eu acabei de falar para você. Digamos que você venda um infoproduto. Se você vai vender um infoproduto e vai fazer uma campanha de vendas daquele infoproduto em específico, é muito mais simples você mapear qual é a sua persona, mapear quais são os desejos e as dores daquelas personas e você saber quais canais de venda você vai ter. Então é muito fácil, entre muitas aspas, né? Não é que é fácil, é que é mais intuitivo você fazer esse framework que eu estou colocando aqui, do que se você for um dono de uma loja de usados eletrodomésticos, entendeu? Porque quem tem uma loja de usados eletrodomésticos, ele não vai saber exatamente para qual tipo de pessoa ele vende, ele só tem uma noção.
ele não sabe exatamente quais são os desejos que aquelas pessoas querem resolver. E mesmo que ele faça esse framework aqui, eu tenho que ser sincero, ele não vai trazer um resultado tão potente como alguém que vende um infoproduto. Então você tem que analisar nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui é para você pensar, é para você aprender muito bem, mas é para você pensar muito bem também. Você tem que analisar por quais canais de venda você vende e como que é a sua venda hoje. Se ela é uma venda mais dinheiro em troca de produto, ou se ela é uma venda que você entra na mente das pessoas para você vender. Então, com o infoproduto, você meio que entra na mente das pessoas, fazendo esse framework aqui. Você sabe para quem você vende, você mapeia os desejos daquela persona, por exemplo, e você faz uma campanha de vendas só focando em desejo. Então, alguém que trabalha com infoproduto de emagrecimento, por exemplo, ela vai focar no desejo de emagrecer, no desejo de comer doce todo dia e emagrecer do mesmo jeito, no desejo de ter um corpo bonito, de ter algo em específico relacionado ao corpo, de ter uma autoestima melhor, uma autoimagem melhor. Ela vai bater nessas dores, nesses desejos e vai escolher alguns canais de venda para vender aqui pela internet. Agora, se eu tenho uma loja de eletrodomésticos usados, poxa, por que eu faria um discurso de uma campanha de vendas em específico? Até dá para fazer isso aí de uma forma um pouco mais sazonal. Você aproveitar uma Black Friday, você aproveitar um Natal, alguma campanha específica. Dá para você trabalhar dessa forma também. Só que não é tão intuitivo assim. Porque às vezes tem vendas tipo de eletrodomésticos que acontecem mais ali, na troca de dinheiro por mercadoria, se é que você me entende, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu fiz mudança, eu só queria vender meus móveis usados. Eu não coloquei um discurso de vendas em cima desses móveis. Claro que eu criei um texto bonitinho para vender eles, mas eu não coloquei. Se você se sente sua casa vazia, você quer preencher sua casa com vida e tarará, tarará. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi bem simples. Eu peguei, anunciei meus móveis usados pelo Facebook, LX, Mercado Livre, etc. Coloquei lá que estava à venda e vendi para quem tinha aquela dor naquele momento de não ter um móvel usado. E aí eu troquei o móvel pelo dinheiro daquela pessoa. Então tá vendo que tem vendas que acontecem de uma forma mais primitiva? Acho que eu posso falar assim, mais primitiva, mas por necessidades. Porque, sei lá, digamos que eu vá lá e queira comprar um jogo de pratos para minha casa, já que eu acabei de me mudar e não tenho pratos. Eu quero resolver aquilo ali o mais rápido possível. Não tô ligando muito se eu vou resolver um desejo, se eu vou resolver uma dor, ou se eu vou resolver alguma coisa mais filosófica. Eu só quero comprar um negócio para resolver o meu problema e acabou, sabe? Eu não quero muito mais firula, não quero mais nada. Eu só quero comprar e receber e acabou, sabe? Eu já tô pronto para compra. E não tem muito como você convencer uma pessoa a comprar o que ela não precisa. É tipo assim, se eu sou churrasqueiro, eu vou vender churrasco para vegano. Eu não vou convencer aquele vegano de que ele precisa comprar um churrasco, entende? Porque ele não quer resolver uma dor, ele não quer resolver um desejo, e muito menos ele tem a necessidade por aquilo. Então você tem que entender se a sua compra é por algum desejo ou por alguma dor, ou se a sua compra é por necessidade humana mesmo, entende? E aí você vai balizar isso aí e vai entender se faz sentido tudo isso aqui que eu tô falando para você, tá? E aí, de tudo isso, você sabe muito bem com quem você fala. Você sabe se você vai comunicar sua campanha de vendas através de desejos ou através de dores. E você sabe muito bem quais são os seus canais de venda, quais são os meios pelos quais você vai vender, se é por WhatsApp, Instagram, se é por loja física, etc. Agora, o que você vai fazer é definir quais são os seus entregáveis. Então, o que você vai entregar para aquele cliente que você está oferecendo? E aí, tudo isso aqui que eu estou falando, como eu falei, isso aqui se encaixa um pouco melhor se você vende algo que traz um resultado financeiro mais concreto, ou se traz um resultado mais filosófico, se é que eu posso falar assim, ou se algo, assim, eu não sei exatamente qual palavra usar para isso, tá? Mas eu acho que você me entendeu. Porque tem compras que são por desejo e por dores, e tem compras que são por necessidades. Eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais explícito aqui, ó. Tem compras que são por necessidades. As compras por necessidades são essas compras que eu falei mais por commodities, onde a pessoa não está querendo ser convencida. É onde a pessoa já está pronta para compra, sabe? Então, se eu sou uma pessoa que estou pronta para compra e quero resolver um problema, eu vou comprar aquilo ali e pronto, acabou. Eu não vou precisar ser convencido. Agora, se eu trabalho com internet, com infoprodutos ou com algo nesse sentido, da pessoa precisar ser convencida ou ela precisar ter uma linha de raciocínio para comprar o que eu vendo, aí esse framework que eu estou fazendo aqui fica muito mais intuitivo. Porque se eu tenho, sei lá, outro exemplo aqui, se eu tenho um mercado, por exemplo, eu posso fazer campanhas de vendas específicas para mercado, só que eu não vou atingir a minha persona específica falando de um desejo que ela quer de comprar algo, sabe? Eu vou conseguir fazer isso aí pontualmente através de alguma campanha, através de alguns stories, através de algum conteúdo.
mas eu não vou conseguir ancorar toda a minha linha de comunicação em cima disso, sabe? Eu posso comunicar através da minha marca isso, mas não através de alguma campanha de vendas. Pelo menos eu não vejo tanto sentido nisso, tá? Porque o mercado é muito mais uma compra de necessidades. Então a pessoa ela vai escolher o seu mercado pela sua marca, pelo seu preço, mas ela vai escolher muito mais porque ela precisa de resolver alguma necessidade dela, que nesse caso é a necessidade de comer, né? De ter produtos para casa ou para sobrevivência. Mas beleza, só voltando a esse raciocínio aqui agora de produtos digitais e de produtos que necessitam de uma linha de raciocínio um pouco maior, você tem que definir qual que é a sua persona, definir os seus desejos, as suas dores e basear a sua comunicação em cima disso e definir os seus canais de venda. E uma vez que você definiu esses 3 passos aqui, aí você vai definir quais são os seus entregáveis. Então, quais são os seus entregáveis? E aí, os entregáveis aqui, eu vou colocar o mesmo tópico de entregáveis para tudo. Porque os entregáveis do seu produto, só você vai saber. Não tem muito como eu falar quais são os seus entregáveis, porque o produto é seu, sabe? Mas você tem que definir muito bem quais são os entregáveis que você entrega para as pessoas. Se você é um social media, você entrega gestão de redes sociais, aí depois você entrega design de posts, aí depois você entrega, sei lá, insights e métricas, e aí você entrega edição de vídeos. Se você quer ampliar o seu escopo e trabalhar no modo de agência, você entrega tráfego pago, e aí você vai listar todos os seus entregáveis. E aí depois que você tiver tudo isso aqui mapeado, então deixa eu só colocar aqui para ficar um pouco mais intuitivo para você, de uma forma mais destacada. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Para quem você vende. Para quem você vende. Esse vídeo aqui tá sendo bem no feeling, tá, pessoal? Então, tô colocando aqui exatamente todo o meu conhecimento de anos em vendas pelo mercado digital em um vídeo. Não tem como colocar tudo aqui. Se você quiser o meu acompanhamento, ou se você quiser aprender de uma forma um pouco mais aprofundada comigo, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e me chamar e falar um pouco mais sobre o seu projeto, que eu vou tirar sua dúvida, que eu vou ver como que eu posso te ajudar a vender mais também. Mas aqui tá todo o conhecimento de vendas que eu tenho em alguns minutos de vídeo, tá? Não tem como eu te falar tudo, mas tem como eu te falar boa parte, ou pelo menos a base do que sustenta as vendas pela internet, ou as vendas pelos canais digitais, tá? Então aqui, para quem você vende, a sua persona. Aqui é linha de comunicação, então você vai basear a sua comunicação no que exatamente. Aqui, canais de vendas. Canais de vendas. Aqui, entregáveis. E aí depois que você definiu tudo isso aqui, você vai definir a sua oferta. E aí isso aqui, esse aqui que é o jogo de verdade, sabe? Aqui que está o seu dinheiro de verdade. Porque quando você define a sua oferta, que é onde você consegue ter clareza de quanto que você vai cobrar, do que você vende, as pessoas vão sentir atratividade por você, e aqui é onde elas vão passar o cartão de fato e vão colocar o dinheiro no seu bolso, o dinheiro que você tanto quer, sabe? Então você precisa entender muito bem todas essas coisas antes de ofertar um produto aqui pela internet. Entende? Tá vendo que não é só eu chegar e oferecer uma raquete ou eu oferecer um infoproduto aqui para as pessoas? Eu preciso de ter esse mapeamento antes. Porque se você tiver esse mapeamento antes, as coisas ficam muito mais claras e muito mais fáceis. Você pode jogar esse planejamento aqui no ChatGPT, ele vai te entregar tudo que você precisa, sabe? E claro que você vai dar uma revisada ou outra, mas ele vai te entregar boa parte desse plano, entende? Se você mandar um áudio para o ChatGPT, ele te entrega um bom plano desse aqui, tá? Montado com tudo, com canais de vendas principais, com entregáveis, com uma oferta detalhada, com o preço dos seus serviços, com o público que você vende, sabe? Então, é um hack desse vídeo aqui, você jogar todo esse plano na IA e pedir para ela te entregar algo de volta, aí você vê o que faz sentido e coloca em prática, e vê o que não faz sentido e retira. Mas ter isso daqui bem claro antes de você for começar a vender, propriamente dito, é muito importante. Não estou pregando aqui para você ficar só na teoria. Até porque eu aqui no marketing digital sou um grande defensor da prática, que você precisa colocar as coisas em prática. Você precisa colocar seus produtos no ar, você precisa colocar suas ideias no ar, seus conteúdos para jogo, sabe? Você precisa colocar as coisas no ar muito rápido primeiro, aí você pega os primeiros feedbacks, você avalia internamente se esses feedbacks fazem sentido, seja de conteúdos, feedbacks de clientes, feedbacks de seguidores, aí depois você melhora baseado nisso, sabe? Mas uma mínima teoria antes, ou um mínimo planejamento antes de começar a vender, você precisa ter. Esse planejamento aqui, para ser bem sincero, você faz em questão de meia hora, em questão de 1 hora. Principalmente com a ajuda de alguma inteligência artificial, você faz isso aqui de uma forma muito mais rápida. Você faz aqui em 20 minutos, 15 minutos, dependendo, meia hora. Eu faço isso aqui bem rápido hoje em dia porque eu tenho anos de prática, né? Mas você pode demorar aí 2 horas, 3 horas. Ou uma tarde, sei lá, não sei quanto tempo que você vai demorar para fazer isso aqui. Algumas coisas você até talvez já tenha. Só que depois que você faz isso daqui, você vende de uma forma mais assertiva, de uma forma mais clara, e os seus clientes, quem compra de você, eles captam a mensagem de venda de uma forma muito mais clara também.
Então você sabe para quem você vende, os clientes sabem o que eles vão comprar, e a venda se torna um processo mais fácil. Porque vender é algo difícil. Tipo, tem as técnicas de venda e tal, mas vender não é algo assim fácil. Não é algo que você pede o dinheiro da pessoa, ela te dá o dinheiro e você dá o produto. Não é dessa forma. Você precisa convencer as pessoas, você precisa de ter um discurso de vendas. E para produtos que necessitam desse discurso de vendas, é algo muito importante que você tenha bem mapeado tudo isso aqui antes de você construir a sua oferta, propriamente dito. E aí, depois que você resolveu todas essas coisas aqui, aí você vai definir qual que é a sua oferta. E o que, que precisa ter aqui na sua oferta para ela ser atrativa? Então, vou colocar aqui, ó, oferta. Ela precisa ter lista de entregáveis. Então, as pessoas precisam saber o que elas vão comprar. As pessoas precisam saber o que elas vão receber e quando vão receber. É muito importante que tudo esteja o máximo claro possível na hora da sua oferta. Elas precisam saber também qual que é o preço. Na sua oferta precisa ter ancoragem. Ancoragem, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, né? Tá pequeno pra caramba. Precisa ter uma ancoragem. Ela precisa ter desconto. Precisa ter preço parcelado com desconto. Precisa ter escassez e precisa ter botão de compra. Então, na sua oferta, é isso aqui que precisa ter, tá? Quando a gente oferta aqui pelo digital, precisa ter tudo isso aqui. Mesmo que você venda através de uma venda direta, com o vendedor, no 1 a 1, você precisa pelo menos falar isso e precisa demonstrar isso para ele de alguma forma. Também você precisa ter, deixa eu colocar aqui, caramba, peraí que bugou, que é isso? Cadê? Aqui. Além disso daqui, você precisa colocar toda essa sua oferta aqui em alguma landing page, em algo visual para o seu futuro cliente. Porque quando ele vê o que ele vai receber, quando ele vê todas essas informações, a venda se torna um pouco mais fácil também. Porque uma coisa é o cliente estar com as coisas aqui na mente. Às vezes ele está distraído, às vezes ele não captou exatamente o que você quer falar. E é quando você mostra isso de uma forma visual para ele, as coisas ficam mais intuitivas para ele na hora de comprar e mais fáceis para você explicar também de uma forma um pouco mais visual. Então é importante que você tenha isso em mente antes de você construir a sua oferta aqui pelo mercado digital. Você precisa ter isso tanto bem falado quanto muito bem visto para com as pessoas. Mesmo se você vende por WhatsApp, se você vende pelo Instagram, se você vende com vendedor direto, não importa a forma com que você venda. A sua oferta ela precisa ter no mínimo, do mínimo, do mínimo esses itens aqui. Lista de entregáveis, o que as pessoas vão receber e quando que elas vão receber, o preço, ancoragem, desconto, preço parcelado com desconto, escassez e botão de compra. Até posso fazer um conteúdo um pouco mais destrinchado sobre isso aqui para você, se você quiser, um conteúdo sobre oferta propriamente dito. Porque uma oferta a gente passa horas escrevendo, a gente pode passar minutos. O que vai definir isso aí é o que a gente tem como escopo antes e vai definir também qual é a complexidade daquela oferta. Porque se você for ofertar um produto de R$ 50, é muito mais fácil você montar uma oferta do que se você fosse ofertar um produto de R$ 50.000. É muito diferente a questão dos valores. E quando a questão do preço muda, a complexidade da oferta muda também. Tá? Então, depois que você definir tudo isso aqui que você tem, depois que você definir a sua persona, para quem você vende, depois que você define a sua linha de comunicação, se é baseada em dores, desejos ou necessidades, depois que você define seus canais de venda, e depois os entregáveis, e depois a sua oferta, vou colocar aqui em cima, oferta, depois que você definir a sua oferta, e aí chegou a hora de ganhar dinheiro, chegou a hora de receber o dinheiro e colocar o dinheiro no bolso. Eu vou colocar aqui o último card de dinheiro no bolso. Vou colocar aqui em verde para ficar bonitinho. Dinheiro no bolso. E aí, aqui propriamente dito, você faz a venda do seu produto, do seu serviço, do seu item ou do que você estiver vendendo. Porque isso daqui é o que você precisa fazer para vender. Oh, caramba, eita, caramba, não sabia que existia isso daqui. Que isso? Não sabia que existia isso daqui no Scalidral. Eita, acho que bugou, galera. O Scalidral bugou, ficou completamente maluco aqui. O software. Que isso? Meu Deus, pera. Aí, agora. Caramba, bugou real mesmo. Enfim, vou concluir aqui o vídeo. Enfim, o que eu estava dizendo é que quando você define tudo isso daqui antes de ofertar o seu produto propriamente dito, aí que você coloca dinheiro no bolso de verdade. Porque muita gente vende, só que poucas pessoas colocam dinheiro no bolso. Porque você, vender uma coisa é muito fácil. Só você colocar aqui, isso aqui tá vendo. Agora você
Fazer a venda, propriamente dito, que é difícil. Você ter o discurso de venda, você falar que vende alguma coisa, é fácil demais. Só que você precisa ir além disso. Você precisa de ter um discurso de venda que coloque dinheiro no seu bolso e que faça com que as pessoas sintam interesse em passar o cartão para você, em te fazer um Pix, em pagar um boleto para você, sabe? E aí quando se fala em produtos digitais, quando se fala em vender pela internet, principalmente, e não importa muito aqui o produto que você vende, você vai precisar basear suas campanhas nisso daqui. Aqui tá um framework, eu sei que ele ficou um pouco feio, tá? Mas esse vídeo aqui, como eu falei, foi bem no feeling. Se você se basear nisso daqui para fazer as suas vendas, as coisas vão ficar tão intuitivas, mas tão intuitivas, que colocar dinheiro no bolso vai ser algo mais simples, sabe? Eu tô falando isso aqui porque eu já vi de perto várias operações no mercado digital e várias operações que funcionavam, e elas tinham muito bem mapeado isso daqui, tanto para elas quanto para os clientes. Eu também já vi operações que não tinham nada disso mapeado e as vendas ficavam muito mais difíceis. As pessoas não tinham clareza da oferta, não tinham clareza do que elas iam receber, não tinham clareza do preço, não tinham clareza de nada. E a clareza na hora das vendas, ela manda em muita coisa. Porque quando tá claro para você que vende e quando tá claro para mim que compro, aí fica muito fácil. Porque eu entendi o que eu vou comprar e você entende o que você vende. E aí essas comunicações se casam e as coisas acontecem. A transação acontece, você recebe um Pix, você faz um Pix, se você estiver no lugar de comprador. E esse framework aqui é o que dita, propriamente dito, uma venda pela internet. Como que as pessoas vendem por aqui, tá? Não é nada de outro mundo, às vezes pode parecer bastante coisa, mas quando você coloca isso aqui no papel, fica mais fácil de você ter a visualização do que você vende, entende? Então esse daqui tá parte do meu conhecimento, em mais ou menos uns 25 minutos de vídeo aqui, tá parte do meu conhecimento em vendas pela internet. O todo eu conseguiria explicar só em um curso de algumas horas, provavelmente, e aí eu destrincharia cada ponto desse aqui, como que você pode fazer uma análise de persona da forma certa, como que você pode criar desejos e dores na cabeça do seu público da forma certa. E aí não teria como eu explicar tudo aqui em um vídeo de 25 minutos, de uma hora. Eu precisaria de um curso completo para isso. Mas se você quiser ter um acompanhamento mais de perto, seja para ofertar uma consultoria para você, uma mentoria, um acompanhamento assim mesmo, ou se você quiser que eu te ajude a vender mais pela internet, se você quiser vender mais os seus produtos, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição, que aí você vai ver o que eu vendo, vai ver exatamente qual que é a minha oferta, qual que é o meu preço, e vai ver tudo isso aqui estruturado na prática, sabe? Porque eu defini minha persona, tá lá nessa página aqui que tá no primeiro link aqui da descrição, tá aqui as dores e desejos, estão os canais de vendas, estão os entregáveis e tá a oferta com tudo isso aqui que eu tô falando. Tá? Se você acessar o primeiro link aqui, mesmo que você não vá comprar nada, você pode ver um pouco mais do que tem na prática. Porque eu fiz isso antes de vir aqui falar para você. Porque eu tive resultado antes de vir aqui ensinar para você. O resultado não só para mim, mas o resultado de 6 e 7 dígitos para vários clientes aqui no mercado digital. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve também se você gostou desse conteúdo. E se você tiver um tempinho aí, no seu tempo também, você pode colocar aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo, algo que você quer aprender com mais profundidade, tipo esse vídeo aqui sobre vender algo para as pessoas, ou se você quiser, enfim, se você quiser um conteúdo diferente, você pode colocar aqui nos comentários. Vai no seu tempo, vai como você preferir, mas meu intuito principal aqui é gerar valor para você, é colocar dinheiro no meu bolso e colocar dinheiro no seu bolso também. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.